gravando. Boa noite a todos que acompanham o Núcleo Bem Nascer. Meu nome é Sandro, sou obstetra do Núcleo. E hoje nós vamos falar sobre... o nosso tema hoje é posições para o parto e a visão fisioterápica e a visão obstétrica das posições que a gente pode proporcionar dentro do parto, tá? Estou só esperando a Sabrina aparecer. Estamos aguardando a Sabrina. Estamos aguardando ela entrar. Mas é um tema importantíssimo. Boa noite, Sabrina. Boa noite, tudo bem? Tranquilo, sereno. Muito obrigada, viu, pelo convite. De nada. Você é suspeita para... Já está com a gente há mais de 10 anos, então você já está... Talvez eu e o Marco Aurélio, você somos os mais antigos desse núcleo, né? Vamos dizer. Já é uma longa estrada, né? Felizmente. Isso é muito... prazer. Eu estava fazendo, enquanto você entrava, eu estava fazendo a introdução do que a gente vai propor hoje. O nosso tema, como já foi citado já desde o início da semana, é sobre a visão, né? Tanto fisioterápica quanto a visão obstétrica das posições possíveis e os impactos disso no parto, né? E em cima disso, não só o parto, a gente vai estender um pouquinho, se o tempo permitir, do impacto disso no pós-parto, né? Que é importante para a gente, né? Perfeito. Eu começasse a tecer esse assunto aí para a gente. Perfeito. Então, olha só. Quando a gente pensa em posições de parto, a gente encontra duas grandes categorias, né? Na literatura, e que as pessoas falam já hoje em dia. Em partos verticais e partos horizontais. Então, o que seriam partos horizontais, né? São partos que são feitos nas posições em que a gente não tem o auxílio da gravidade, né? Então, a gente tem duas posições principais de partos horizontais, que seria a posição de ginecológica, né? Que toda mulher conhece, de barriga para cima, com as pernas para cima, e a posição de lado, que não é uma posição tão habitual da gente ver. No Brasil, a gente vê com muito mais frequência as posições ginecológicas, as posições que são chamadas de litotomia. Isso e mesmo. Dentro das posições verticais, né, a gente tem, por exemplo, a posição de cócoras, a posição sentada no banquinho, a posição em pé. Dentro da posição vertical, a gente ainda tem a posição de 4 apoios, que é considerada uma posição vertical, ajoelhada, né? São todas posições consideradas verticais. Isso na hora que o bebê já está nascendo, né, doutor Sandro? Por quê? A gente tem possibilidade de usar posições verticais e horizontais antes do bebê efetivamente nascer. Então, talvez seja interessante a gente mostrar primeiro como que acontece esse parto, né? O que você acha? Para as pessoas entenderem sobre posição. Travou para mim, não sei se foi para todo mundo. Não, agora tá legal. Só para a gente entender mais ou menos a separação disso, né? Parto nada mais é do que o possível, que é o segundo período. Então, enquanto está acontecendo o trabalho de parto, até o fim da dilatação, né, é importante a gente lembrar que a gente pode também estar em todas as posições. E o parto, que é o período possível, que é a descida do neném, que é uma posição que a gente fala assim, é a posição para ganhar o bebê. Não necessariamente ela é única. Todas as outras podem passar por ela, sendo uma só utilizada para a hora de ganhar. Os exemplos que você já citou.
Perfeito. Então, aqui, ó, a gente tem a representação de um útero. No caso, o útero aqui está sem o bebê. Deixa eu pegar um útero com o bebê aqui. Então, aqui tem um útero com o bebê, né? E o útero, ele vai dilatar durante as contrações. Então, o útero vai abrir o colo dele, né? 10 centímetros. E à medida que esse colo vai abrindo, esse bebê, ele vai também descendo pela pelve da mulher. Então, aqui a gente tem a bacia da mulher, a pelve. Aqui na frente, o ossinho, né? Que a gente tem aqui na frente da vagina. Aqui atrás, a gente tem o cóccix. E olha só que interessante, porque a pelve da mulher, ela tem diâmetros diferentes. Vejam só, ela não é, né, como é que chama isso? Um cubo. Não, ela não é... Oi? Não é um tubo. Um tubo simétrico, né? Ela tem variação nesses diâmetros. Então, vejam só, o bebê, ele entra na pelve de uma forma, o bebê entra assim, e ele sai assim. Então, na hora do nascimento em si, o bebê sai olhando para baixo. Isso significa que esse bebê roda para nascer. E isso é fundamental da gente, mulher, né, entender. Por quê? Porque se esse bebê roda, a gente também precisa que essa pelve se movimente. Né? Eu costumo falar que é igual um anel apertado, que quando ele está apertado, para ele sair, a gente tem que rodar o dedo para ele sair. Uma calça que está muito apertada, a gente balança, né, o corpo para essa calça subir. Pula, então, né? A gente pula, né, para essa calça subir. Então, parto não combina com mulher completamente parada, né? O parto combina com movimento. Quando a gente movimenta, a gente favorece a descida do bebê. E aí a gente vai pensar, então, como que é esse movimento? As perguntas que chegaram, né? É interessante porque as mulheres, elas querem, né? Eu vejo isso muito na minha prática, você deve perceber isso também, a gente vê, né? Qual que é a melhor posição para a gente ficar? Né? E o corpo, gente, é muito sábio, né? Porque cada mulher tem um tamanho de bebê, cada mulher tem um tamanho de pelve, cada mulher tem uma elasticidade, uma distensibilidade muscular. Cada mulher respira de um jeito. Então, não tem como a gente ter uma mesma posição que seja universal para ajudar esse bebê a descer para todas as mulheres. Mas a gente sabe que as mulheres que se movimentam e que verticalizam durante essa primeira fase da dilatação, que nós vamos começar lá na primeira fase, que à medida que o útero vai contraindo, o útero é um músculo. A contração nada mais é, né, do que esse músculo contraindo para que esse colo se abra. Durante esse período, as mulheres que ficam livres para se movimentarem, elas tendem a terem uma duração de parto menor, isso a literatura já evidencia, né, doutor Sandro? O parto tende a ser mais rápido. Essa definição é registrada há mais de 3 séculos atrás já. Né? Quem cita isso veementemente é quem descobriu, por exemplo, o fórceps. Ele descreve isso há 3 séculos atrás, que isso já era possível. Perfeito. Então, isso diminui a duração, isso diminui o uso de peridural. Então, é muito legal que as mulheres que se movimentam, elas tendem a pedir menos analgesia. Por quê? Porque elas sentem mais conforto. Então, a literatura mostra que as mulheres que estão livres para se movimentarem, elas tendem a ter menos dor no parto. Isso é maravilhoso. Agora, então eu tenho que ficar andando, cada hora eu agacho e vou para lá e vou para cá? Não. A gente está falando de liberdade. E a liberdade pode ser que você queira ficar deitada. E tudo bem se seu parto estiver evoluindo muito bem. Mas se seu parto estiver lento, vai ser legal verticalizar. Porque a literatura já mostra que quando a mulher verticaliza, a contração muscular, ela acontece com mais efetividade. Ela tende a ser melhor. Então, a gente começa a ver que a movimentação é um método natural da gente acelerar esse parto quando necessário. Né? Então... Falar, Sabrina, é importante lembrar, tem trabalhos mostrando isso claramente, que quando é em trabalho de parto, né, fora uma indução, tá?
Mas uma paciente em trabalho de parto, a deambulação, a caminhada da paciente, a movimentação da paciente é mais efetivo do que ligar a ocitocina, que é o soro, né? E tem muito menos malefício do que ligar a ocitocina. Perfeito. E a ocitocina, como você disse, é um soro artificial. Tudo que é artificial vai tender a trazer mais desconforto, né? Vai tender a trazer mais dor. Ou seja, se a gente tem um método mais natural, é muito melhor para o corpo do que um método artificial. Entrar com as intervenções somente quando for necessário. Então, não é à toa que as mulheres que estão livres, elas têm tanto menos dor, quanto uma experiência mais positiva de parto, quando elas foram questionadas sobre a experiência de parto. Então, a palavra de ordem, né, é liberdade de posicionamento, né? Independente de qual posição você quiser adotar. Mas se o parto não está evoluindo, se o parto está lento, aí sim é mais importante ainda a verticalização, que pode ser pela caminhada, como você falou, né? Que pode ser sentar-se numa bola. Tem um estudo de um colega, né, que eu admiro muito, que é o professor Alexandre Delgado. Ele publicou esse artigo de 2018 para 2019. E ele viu que as mulheres que usaram bola do nascimento, né, durante o parto, elas tiveram uma redução da dor no trabalho de parto. E elas tiveram essa redução com o uso de 20 a 90 minutos de bola. Quer dizer, com 20 minutos a gente já começa a ter efeito na redução da dor. E isso é maravilhoso. A gente sabe que quando a gente senta numa bola, né? Deixa eu pegar uma bola aqui. Quando a gente senta numa bola, o simples fato da gente sentar, para muitas mulheres, quando elas se sentam, elas já têm um alívio da pressão do períneo sobre a bola. Porque esse bebê, ele vai descendo e vai pressionando. E às vezes ela sentar-se numa superfície que é mais macia, já traz um alívio. A bola, além disso, exatamente, além disso, a bola, ela traz uma verticalização, que a gente sabe que a gravidade vai ajudar esse bebê a descer. A bola, ela nos traz liberdade de movimento. E aí, doutor Sandro, eu acho que é muito importante, a gente sabe que a liberdade, ela é muito interessante, mas, dependendo do posicionamento do bebê ou da fase que esse bebê está, o fisioterapeuta, ele pode guiar os movimentos que ampliam aquele espaço onde o bebê está naquele momento. Então, no meu ponto de vista, a gente ainda, você movimentar de forma aleatória pode ser bom, mas você movimentar de forma específica pode ser ainda melhor. Né? Então, principalmente nos casos em que esse bebê está tendo dificuldade de descer. Né? Veja bem, você pode usar a bola, né? A mulher pode usar a bola sentada, ela pode utilizar a bola, por exemplo, apoiada. É muito bom colocar a bola em algum lugar que você possa apoiar os seus braços. Vocês vão ver que durante a contração, a gente não quer ficar assim. O nosso corpo já é levado a se anteriorizar. Quando a gente se anterioriza, a gente angula melhor o bebê na pelve, é instintivo. E isso, por si só, já diminui a dor. Então, às vezes, eu vejo mulheres sentindo dor e estão aqui, ó. Às vezes, só dela fazer isso daqui e respirar fundo já alivia. Então, sempre que a gente for usar a bola, já procurem. Né? Nas maternidades, hoje, a gente já tem aqueles espaldares, né? Que são aquelas barras, tipo de academia. Coloque a bola próxima, por exemplo, apoie a bola na maca ou numa cadeira, em algum lugar, ou no próprio marido, pode abraçar o próprio marido para que dê esse suporte. Isso é muito importante. Quer falar? Estou vendo que você quer. Não, sua, ela é típica, né? Você está aumentando a pressão intraabdominal, né? Quando você seu corpo para frente, mantendo a pelve imóvel, você está aumentando a pressão, que é o que a gente chama de tender a posição fetal. Se aumenta a pressão intraabdominal. Isso favorece essa descida. Não deixa de ser uma força de ação do neném contra o períneo, né? E liberando esse períneo, está relaxado pelo mecanismo que é da bola ser elástica. A bola de Bobet, que foi inventada por um casal fisioterapeuta, né?
para trabalhar crianças com deficiência, hoje, na obstetrícia, ela é fundamental. Ela é um parceiro que não tem jeito de faltar. E antigamente tinha uma discussão de utilizar a bola para paciente que tem anestesia, que está sob influência da anestesia. Hoje, com o controle, com o cuidado, não tem contraindicação de utilizar a bola, mesmo depois de aplicado a peridural. Porque antigamente a gente tinha esse temor pela movimentação do catéter. Hoje, todo mundo que vai fazer a segunda dose, se houver necessidade, ele vai fazer a dose teste. Então, não tem risco algum, pelo menos quando segue o protocolo. E aí, tem pessoas, a gente está falando aqui de vários benefícios, mas quer dizer que você tem que sentar na bola e que você vai gostar? Não. Tem mulher que senta na bola e que fala, pelo amor de Deus, piorou, eu não estou gostando da bola, né? Então, assim, a gente vai apontando as possibilidades e você vai perceber aquilo que foi interessante para o seu corpo. Não existe fórmula, não existe um protocolo. A grande questão é essa, da gente se permitir perceber, porque o corpo fala para a gente. E eu acho que o grande desafio da mulher moderna hoje é ouvir o corpo. E o grande desafio da equipe é deixar a mulher ouvir o corpo, não é não, doutor Sandro? Porque a gente tende a ser, né? Você está ali, você quer cumprir um papel. Eu falo isso muito para os fisioterapeutas nos cursos. Gente, cuidado, para você não impor posturas, não impor posições, e a mulher ficar dependente do seu comando. O que é que eu faço agora? Ao invés dela se perceber, porque o ouro do parto é a gente se perceber. Isso. E às vezes se a gente fala, não, então agora fica assim. A mulher acha que ela tem que ficar assim o resto da vida. E às vezes o corpo está pedindo para ela, por exemplo, fazer isso daqui com essa bola. Deixa eu tirar aqui, que senão... Fazer isso daqui, ó. Ela quer agora, ela sente necessidade de ficar de 4 apoios, né? Então ela quer aqui, ó, apoiar nessa bola. Olha que posição confortável. Para muitas mulheres essa é uma posição confortável. A bola também te permite oscilar aqui. Sua pelve está indo para frente, para trás. Seu quadril está flexionando, está estendendo. Você pode deixar a pelve movimentar livremente. Você tem a coluna como acesso para massagem. A gente sabe que as massagens na coluna, elas aliviam muito as dores de contração. Né? Quando as mulheres têm dores, normalmente elas têm dores na lombar ou elas têm dores no baixo ventre, né, doutor Sandro? Então, quando a gente faz massagens específicas, isso alivia. Então, essa é uma posição que permite isso, que alivia bastante os desconfortos. E, às vezes, a gente coloca... Desculpa, você está querendo falar? Tá mudo? Não, eu só queria aproveitar o ensejo da posição de 4 apoios, né, da posição de Gaskin, com a ajuda da bola, que ela é mais confortável do que quando a pessoa só fica de 4 apoios sem a bola. E com a barriga, como a barriga pêndula, né? O apoio da bola e a barriga sobre a bola dá um conforto fantástico. Então, essa é a posição de Gaskin básica, né? E quando a mulher está com o barrigão e abraça essa bola, dá uma sensação de relaxamento que só quem experimenta para entender como é que é. E funciona como liberação de endorfina, essa percepção dela. É mais para isso. Excelente. Aí você falou uma palavra-chave, que é uma palavra que eu amo, que é quando a mulher experimenta. Como que experimentar isso no pré-natal, vivenciar o corpo dela nesse período, traz segurança para o parto. Esses dias eu fiz um atendimento, foi super legal, com um casal que fez o curso de preparação para o parto online. Eles não tinham vindo ainda presencialmente. Então, eles tiveram uma abordagem igual a essa, né? Que eu estou mostrando aqui. Então, eu falo das posições, enfim. E eles praticaram em casa. Mas quando eles vieram, que eu coloquei os dois aqui para fazer, e que eu fui falando para ela, porque a gente observa. Foi uma mulher que ela ficou na bola desse jeito, que ela parou aqui assim. Que você via que ela não estava entregue. E aí eu fui adaptando. Olha, experimenta movimentar a sua perna de uma maneira diferente. Olha, você tem liberdade, leva essa bola para frente, para trás. Porque a bola, tem gente que tá aqui, ó, que tá super entregue, que faz tudo que quiser. E tem gente que não tá.
Então, essa avaliação e essa experiência no pré-natal é muito legal. Porque às vezes ela tem dificuldade, porque ela tem uma restrição no quadril, por exemplo, que vai exigir da gente uma mobilização nesse quadril. Às vezes ela tem dificuldade por percepção corporal ruim, a gente trabalha essa percepção corporal, né? Ou às vezes é porque ela não gostou mesmo. E às vezes o fato dela experimentar traz segurança ou traz lembranças para ela no momento do parto do que ela gostaria de vivenciar ou não vivenciar. Ah, eu não gostei porque deu uma pressão no meu joelho e meu joelho dói quando eu faço isso. Então, isso traz as possibilidades. Uma coisa é o racional, outra coisa é a vivência. Quando você tem a oportunidade de vivenciar no seu corpo, o seu inconsciente, ele fixa aquilo de uma maneira diferente. Então, isso é maravilhoso, né? Então, a posição de apoios... Outra coisa que a gente fazer, utilizando essa mesma posição, só com uma variação, é usando a mesa, né, porque a gente trabalha em cima da cama de parto, que é semelhante a essa mesa que você está aí atrás, e a gente faz essa inclinação de 15 a 30 graus, porque a mulher fica angulada usando a bola, entendeu? Você põe a bola? Eu ponho a bola aí em cima, então ela fica numa diagonal praticamente. Então, é um cócoras que eu brinco, que é um cócoras reverso, né? Que é isso, nessa posição. Então, quando vem a contração, ela desce chegando perto. Então, a panturrilha chegando perto da coxa, isso. E aí, quando ela passa a contração, ela repousa em cima da bola. Dá um relaxamento fantástico também. Perfeito. É Eu isso. gosto dessa angulação, ó, dessa inclinação, em que ela não está completamente com o tronco horizontal e nem completamente vertical. É uma angulação que libera bastante o nosso diafragma. Então, eu acho muito interessante. Me fez lembrar o meu segundo parto, em que eu estava de 4, e aí a gente tem as mudanças de posição. Não é porque você o nascimento em si de 4, por exemplo, você tem terminado de 4, né, doutor Sandro? Então, no meu segundo filho, eu tava assim. E aí eu fiz isso e eu mesmo peguei ele aqui, ó. E sentei. Então, na verdade, isso que você citou é importante a gente lembrar. A tendência instintiva, inclusive, é do nascimento estar acontecendo numa posição e para ele ser acelerado, o próprio corpo movimenta, mudando de posição. Né? Perfeito. Por isso, cuidar das posições. Isso mesmo, é uma coisa muito comum, inclusive em parto na água. Quer dizer, eu tenho paciente que entra com 8 centímetros na água, fica lá 2 horas. Quando ela sai da água, ela ganha um menino. E a água, como ela geralmente, aqui eu não vou conseguir demonstrar. Deixa eu pegar o banquinho de parto, talvez eu consiga. Imagina que ela tá na banheira, a tendência é ela apoiar e ela ficar com as pernas mais livres. Isso mesmo. Precisa de um apoio de pé. Então, às vezes, só de apoiar o pé ou só de repente, fazer cócoras dentro da água, por exemplo, já pode ajudar esse bebê. Porque o que acontece? Quando essa mulher tá com o corpo livre dentro da água, a pelve dela tá livre dentro da água. Quando ela apoia os pés na banheira e faz cócoras, por exemplo, a pelve dela faz isso. Então, cócoras, né? Na fase final, vai permitir que o bebê acabe de sair, muitas vezes, né? Porque você abriu a pelve inferiormente, né? Como a gente viu, nesse momento final, a gente quer que aqui embaixo abra. Isso é maravilhoso, né? Então, isso é importante nesse sentido. Então, veja bem, a gente falou da posição de 4 apoios e agora, quem sabe, a gente fala um pouco das posições de cócoras e banquinho. É interessante o banquinho porque a gente teve um boom do parto chamado humanizado, né? Eu não gosto muito desse termo, sei que também você não gosta, porque hoje o parto humanizado ele está sendo sinônimo de parto natural e não é isso, né? Isso mesmo.
Então, mas, enfim, com o boom do parto humanizado, a gente tem visto um aumento do número de médicos que permitem a verticalização no momento do nascimento. Hoje eu vejo que os médicos que não permitem, eles permitem antes do nascimento. A livre movimentação, e que tem vários benefícios comprovados, né? E que durante o nascimento, alguns não permitem. A mulher precisa ter o parto deitada. E os que permitem a verticalização, eu vi também um vício na posição do banquinho de parto, né? Porque existe uma praticidade nesse banquinho, né? Tanto para a mulher quanto para o médico. Concorda, doutor Sandro? Qual que é a praticidade para o médico? Entre aspas, né? Porque não é muito prático para o médico, não. É. A questão da praticidade para o médico é quando a gente coloca o banquinho num tablado. Né? Quando a gente começou a utilizar o banquinho, a gente colocava em cima da mesa de parto, sabe? Tinha até um colega, o Batistuta, lá de Vitória, na maternidade em que ele assiste parto, ele fez um tablado no quarto de parto, e aí ele coloca esse banquinho num tablado. Então ele fica numa altura confortável para o parto. A gente não, a gente já deita, senta no chão, né, para assistir esse parto, né? Uhum. Exatamente. Às vezes as perguntas das pacientes são exatamente essas. Como é que o médico vai ficar? A gente fala, ele senta no chão, né? Então não é muito prático nesse sentido, né? Mas, de certa forma, quando você senta, isso te permite uma visualização, te permite pegar esse bebê com segurança, certo? E para a mulher, ter o apoio aqui, sentar, também dá uma certa segurança. É importante que essa mulher não fique sentada com o cóccix lá atrás. Por quê? Porque se ela bloqueia esse cóccix, né? Essa não vai abrir da mesma forma. Então, tem que sentar literalmente com o períneo afundando aqui. E isso, ao mesmo tempo que é muito bom, porque efetivamente abre esse períneo e a gente quer que ele se abra. Quanto mais se abrir agora, melhor. Por outro lado, quando a mulher fica nessa posição por muito tempo, o sangue tem dificuldade de subir. E aí começa a aprisionar sangue nas pernas e na vulva. Então, a vulva da mulher, a vagina, tende a ficar inchada. Então, o que a gente sempre fala é, viu que está muito tempo no banquinho? Levanta, anda. Ah, mas o bebê não vai cair? Elas perguntam, né? O bebê não vai cair? A gente explica, o seu médico está ali do seu lado nessa hora, né? E o bebê vai nascer na hora da contração. Você vai levantar entre as contrações, veio a contração, você vai sentir. E aí, se você sentir, esse bebê pode nascer em pé? Pode, seu médico está ali, vai te dar assistência. Mas se você sentir vontade, você volta e senta. Né? E às vezes, esse andar também vai estimular esse bebê a descer com mais facilidade. Então, a gente vê que o banquinho, apesar de ser muito interessante, ele está mais relacionado a edema de vulva. E alguém perguntou, o banquinho, ou posição de cócoras e posição sentada, né? Traz mais laceração perineal, né? Porque isso tem sido mais falado. O que a literatura coloca pra gente? A literatura investiga, né, se a diferença entre parto vertical e parto horizontal na hora do nascimento, em partos com analgesia e em partos sem analgesia. Nos partos sem analgesia, ou seja, nos partos naturais, a literatura mostra que ter parto vertical leva a um pequeno aumento de lacerações de segundo grau, que são lacerações que acometem a musculatura do períneo. Às vezes a gente tem laceração de primeiro grau, que é laceração de pele, de mucosa. Quando pega essa musculatura, mas não pegou o ânus, pegou aqui, é laceração de segundo grau. Então, a literatura mostra isso, mostra com uma qualidade de evidência que não é tão alta, mas ela começa a apontar isso. Só que a gente sabe que a ocorrência de lacerações perineais, ela não depende só de posição. O que a gente vê muitas vezes? Que existe uma tendência a um desprendimento muito abrupto, quanto mais verticalizada a mulher estiver. Quer dizer que sempre vai acontecer laceração? Não.
Porque a laceração, ela vai ocorrer quando existe um desequilíbrio entre a descida e o quanto que esse assoalho pélvico pode suportar. Então, se eu tenho um assoalho pélvico que está distendendo numa velocidade, ainda que rápida, mas que não é mais rápida do que a descida do bebê, não vai lacerar. Então, às vezes, eu posso ter uma mulher que está sentada no banquinho e que tem o bebê respirando e que não está gerando grandes pressões nesse assoalho pélvico, que vai ter um períneo íntegro. E, às vezes, eu tenho uma mulher que está deitada, que não tem tanta pressão, mas que vai ter um períneo com laceração. Então, é claro que não é só a posição. E aí tem gente que fala assim, não pode fazer força na hora que estiver no banquinho, porque senão vai lacerar. E, na realidade, há um risco muito grande nessa fala. Por quê? A gente só poderia falar isso se a gente estivesse lá no parto, que eu acho que é um grande diferencial também de um fisioterapeuta numa sala de parto. Porque a leitura que a gente tem dessa musculatura naquele momento, penso que é diferente. E a gente pode intensificar uma força, se necessário, ou amenizar essa força, se necessário. Não só com posicionamento, mas com técnicas de respiração. Porque no fim, o que a gente quer? A gente quer que esse bebê desça de uma forma fluida, de uma forma progressiva. Então, não é bom que o bebê fique ali 4 horas parado e nem é bom também que esse bebê desça mais abruptamente do que o necessário, porque isso pode lacerar realmente. E isso não depende de um fator só, gente. Depende de muitos fatores. Da estrutura de cada mulher, da força que ela faz, do diafragma dela, da força abdominal, do emocional. Às vezes a mulher está esgotada, ela fala, não tô nem aí se lacerar, eu quero é parir. E aí ela faz a maior força do mundo. Então, existem milhares de fatores. A gente não pode colocar na cabeça das mulheres que, não vai pro banquinho não, porque lacera. Não faz força não, porque lacera. Porque tem hora que vai ter que fazer força. Tem hora que essa mulher não é doutor Sandro. Tem hora que a mulher tomou uma analgesia, tem um bebê grande e não faz força não para ver se esse bebê vai nascer. E às vezes ela não pode fazer força. Até uma coisa importante para a gente lembrar. A contração é muito responsável por quem? Pela dilatação. Agora, a descida do bebê é só a contração? Não, é a valsalva, né? É a força que a mulher faz abdominal. Isso aí ninguém tem dúvida disso. E junto a isso a gente está associando, por isso que estão dizendo, né? Por isso que os trabalhos que têm um viés muito grande mostram que a gravidade aumenta a laceração. Por quê? Porque é mais uma força associada à descida desse bebê. Que se não for organizada, e aí a gente gosta de citar a falta de respeito à paciente. Você só vai ver no período expulsivo alguém falando assim, faz força, faz força, faz força. E a mulher fica desorientada e faz a força para ficar livre daquela chateação, né? Aquele tanto de gente falando na cabeça dela. Se você permitir que essa mulher escute o corpo, e naquele momento seja dela, sem ninguém dando ordem para ela, porque ela tem que entender que aquilo ali é dela. A função nossa é orientar aquilo que está sendo desviado. Tipo, um bebê que não está descendo, ou um BCF que está batendo mais devagar. Então, a gente tem que apressar esse parto. Agora, se a cadência está bonitinha, a gente tem que deixar a coisa acontecer. E ela nunca vai fazer uma força, principalmente se for um parto sem anestesia, ela vai fazer uma força em demasia. Pelo contrário. Por quê? Porque ela tem um parâmetro excelente que se chama dor da descida do bebê. Se aquela descida está sendo abrupta demais, ela vai sentir dor e aquilo ali vai fazer ela parar. Então ela vai ser regulada pelo tato e pela dor. Isso é falta de organização, inclusive nesse momento final. Isso, e 2 coisas que a gente percebe muito na prática clínica que interferem: a percepção corporal, a respiração, né? Como que a respiração adequada ela é fundamental nesse momento. E o que a gente vê também, como que a analgesia, quando em excesso, atrapalha esse processo, porque, de certa forma, tira a percepção dessa mulher. Então, a analgesia, quando a gente vai para os resultados de estudos científicos com analgesia, porque eu falei sem, né? Sem analgesia, eu falei o resultado. Agora, com analgesia,
tem um estudo muito legal que foi publicado, acho que ano passado ou 2018, lá na Inglaterra, um estudo enorme, multicêntrico, 41 centros na Inglaterra, mais de 3.000 mulheres, comparando parto com analgesia horizontais versus verticais. E surpreendam-se, os verticais, eles trouxeram mais parto vaginal espontâneo do que os verticais, os horizontais tiveram mais parto vaginal espontâneo e tiveram maior satisfação materna. E quando a gente destrincha os estudos e esses resultados, o que a gente vê? Que lá não existe litotomia. Os partos comparados foram os partos verticais, que a gente falou no início da live, com os partos decúbito lateral, direito ou esquerdo. E isso muda tudo. Por quê? Quando você tem uma litotomia, você tem um sacro, né? Aqui, ó, litotomia é aqui. O sacro está bloqueado. E quando você está em decúbito lateral aqui, você tem dois fatores importantes. Um é que o sacro está livre, então essa pelve consegue abrir muito mais. E o outro é que essa perna também está livre. E a perna de cá livre, ó, ela também permite a movimentação do ilíaco que está para cima. Então, você tem muito mais liberdade de movimento em decúbito lateral esquerdo ou direito do que na posição de litotomia, Carol, que eu acabei de mostrar, que é a posição ginecológica. Barriga para cima com as pernas para cima. Significa que a posição de litotomia, a posição ginecológica, vai ser sempre ruim? De jeito nenhum. Tem mulher que vai querer ter o parto nessa posição. E a gente tem médicos que não dão liberdade de posicionamento no período do expulsivo. E o que a gente faz nesse momento? A gente vai conversar com o médico, a gente vai fazer um trabalho de percepção com essa mulher para que ela consiga perceber o corpo na posição que ela vai ter o bebê. Então, de forma alguma, a gente vai chegar e vai falar, ah, não, mas não pode. Não, né? Mesmo porque os estudos científicos, eles não têm clareza em relação aos benefícios das posições verticais no expulsivo. No expulsivo não tem. Então, a gente sabe que existe uma cultura médica, né? Eu acho que seria até mais interessante você falar disso, de, na faculdade, os médicos aprenderem a fazer parto na posição litotômica, né? E a gente vai encontrar no mercado profissionais excelentes, mas que não fazem partos em outras posições, porque não se sentem à vontade. Não quer dizer que são médicos ruins, né? Então, aí a gente precisa dialogar com esse médico. Você precisa entender qual que é a linha de trabalho desse médico para você não se frustrar, né? Porque tem mulher que está querendo ter parto na água com médicos que nem parto vertical fazem, não faz sentido. Então, você precisa conversar sobre as possibilidades que você vai ter, entender, né? Porque nesse momento do primeiro estágio da dilatação, existe clareza. A livre movimentação ela é fundamental, ela é importantíssima. Agora, no segundo estágio, não existe essa clareza na literatura ainda, sabe? Eu acho que existe muito julgamento também, sabe, doutor Sandro? E eu me colocando no lugar dos médicos, eu tendo a achar, assim, que a gente precisa entender que cada um vai ter uma crença. E quando não tem uma evidência científica clara, a gente tem direito a ter crenças. Quando existe uma evidência científica muito clara, a gente não tem muito direito, não. A gente tem que correr atrás de aprender o que a evidência está falando. Né? Mas não tem uma clara. Esse trabalho que você citou do ano de 2019, ele inclui a maternidade de Dublin, que literalmente mais da metade do povo da Irlanda nasceu lá. E ele cita essa posição lateral, que é a posição de Siemens, que é fantástica para ter parto. E a mulher tem uma dificuldade de respirar nessa posição, porque ela não tem a pressão do útero, não tem a pressão da barriga em cima. Então, e é uma posição que poucos brasileiros utilizam, né? Poucos obstetras brasileiros utilizam. E ela é fantástica, né? E tem aquele outro fator, né, doutor Sandro, que eu esqueci de falar, que quando a mulher está na posição de litotomia, de barriga para cima, o útero dela, né, está comprimindo, a veia cava. E a veia cava, ela leva o sangue de volta para o coração. Se ela está sendo comprimida, vai diminuir o fluxo de sangue para o coração, consequentemente,
vai diminuir o fluxo de sangue que sai do coração e que vai para os nossos órgãos e para o bebê. Então, quando vocês sentem isso quando estão grávidas, ficar de barriga muito acima muito tempo, na fase, principalmente na segunda metade da gravidez, muitas mulheres começam a suar, sentir falta de ar, sentir mal-estar. Isso mesmo. E aí, no parto, a gente ainda tem a contração associada à posição, que pode ainda diminuir mais ainda, né, esse aporte sanguíneo. Então, nesse momento, né, quando a gente permite que a mulher vire, é fantástico. Por quê? Na posição de lado, você tem o melhor fluxo de sangue para esse bebê. Então, é maravilhoso. Agora, a Ana Luísa está comentando, barriga para cima é horrível, a pessoa não respira direito. O que a gente recomenda quando a mulher não tem opção, Ana Luísa? Que os médicos elevem a cabeceira. Agora, a gente vê que a cabeceira tem que ser elevada de forma correta. Porque, às vezes, o que a gente vê muito? A mulher está cá embaixo, a cabeceira está elevada e ela está com a cabeça aqui. É só o pescoço, né? Isso não adianta. Se ela está mais para trás e esse tronco está mais verticalizado, é totalmente diferente. Por quê? Porque esse tronco verticalizado vai melhorar a ação do nosso diafragma. A gente respira muito melhor. Vocês conseguem ficar assim, ó, durante um bom tempo. Mas vocês não conseguem ficar completamente horizontais durante um bom tempo. Então, o nosso papel é justamente ir fazendo essas adaptações, né? Para melhorar o conforto da mulher. Mas isso é quando necessário, igual a gente falou aí em algum momento. Quando a gente se percebe, se você está sentindo que não está confortável para você, você fala para o seu médico, gente. Não é não, doutor? Claro. Não é ele, é você que tem que dizer, olha, não tá legal para mim, tem alguma outra possibilidade? Se você tem fisioterapeuta, ele vai também ali ter esse papel. Se você tem uma doula, se você tem uma enfermeira obstetra, você vai, ao máximo que você conseguir, interagir com essa equipe para que você tenha o parto de acordo com o que você percebe no seu corpo. Não é verdade? Essa posição que você citou, além dela ser inclinada, né, que a gente fala que é só a inclinação do dorso, a gente ainda pode fazer o proclive, que é o quê? Se aumenta mais ainda a angulação, movimentando a mesa. Você vai deitar essa mesa, jogando a pelve para baixo e a cabeça para cima. Então, você está mudando a posição da pelve. As macas para parto permitem, as camas para parto permitem essa mudança, que favorece demais. Tem paciente que a gente põe quase que em pé, né? Mesmo na litotomia, com essa posição. Pessoas que têm dificuldade, têm fraqueza muscular para ficar muito tempo agachada ou sustentada só pelos pés. Perfeito você falar isso, porque foi uma das perguntas que eu recebi de uma colega fisioterapeuta muito querida, Charlene. Charlene perguntou qual a melhor posição para parto com anestesia. Então, a gente já falou aí do decúbito lateral, né, de deitada de lado. Você está falando agora da semi-sentada, né, cabeceira elevada, e também essa posição que você está dizendo. Como é que chama essa? Proclive. Proclive. Né? Que seriam posições em que a mulher está mais passiva, mas que ela consegue ter benefícios da verticalização, da angulação do diafragma, né? Excelente. Lembrando, nós falamos muito, tá aí? Falamos muito. Só para gente... essa questão da anestesia tem um grande malefício da anestesia? Não. O excesso dela pode trazer esse malefício. Mas a primeira dose, a segunda dose, quando feita por quem sabe o que está fazendo, não vai trazer esse malefício nenhum. E pode, inclusive, ter parto de cócoras sob anestesia, né? Isso é definido pela mulher. Quem tem que definir isso, a tolerância à dor é ela, e ponto. Eu acho que já estão pedindo já para eu fechar já, sabe, Sabrina? Estão pedindo para fechar? Aqui, doutor. Com relação às perguntas que eu queria que a gente citasse, coisa importante que perguntaram, além da anestesia que eu já respondi, é qual é a melhor posição para parto. Sabrina insistentemente já disse. Eu só queria definir essa questão que você falou assim, que cada pessoa tem sua posição. Inclusive,
a mesma pessoa. Eu tenho paciente que teve um parto de cócoras e o segundo teve de Gaskin, que é de 4. Então, a mesma pessoa tem posições diferentes para aquele momento do parto. Perfeito. E a gente também tem ideias antecipadas de que a gente não vai gostar de uma posição. Eu vejo isso muito. Ai, esse negócio de parir de 4, ainda mais esse termo parir, né? Fica parecendo coisa de vaca, porque aqui dentro eu escuto, né? Ai, pelo amor de Deus, esse negócio é muito, muito esquisito. E que às vezes a mulher, Sabrina, você não acredita a posição que eu tive o meu parto. Foi a posição que me deu conforto. Né? Ah, eu não queria o banquinho, detestei o banquinho, na hora escolhi o banquinho. Então, você pode ter ideias, mas você só vai ter certeza na hora. Não se feche para nenhuma posição. Às vezes, a gente pratica na fisioterapia, né? Ah, vamos praticar todas as posições, a expulsão, a respiração em todas as posições. E a mulher sai com a pré-concepção de que ela adorou. Ah, eu acho que eu vou escolher essa. A gente sempre reforça, não escolha antes. A escolha é sempre durante. Aqui é um trabalho de percepção. Então, eu acho que é fundamental. O fisioterapeuta não ensina ninguém a ter parto. Não existe conversa no pré-natal que vai ensinar essa mulher na obstetrícia, né? Seja na medicina ou em qualquer área, que vai ensinar a mulher. Então, eu acho que a dica perceba. E você tem várias formas de se perceber, né? Pela fisioterapia, pelo exercício físico, pela meditação, pela yoga, por várias coisas. E é claro que eu não posso deixar de falar da importância da fisioterapia como uma profissão que reúne várias técnicas, vários recursos que não somente vão dar para essa mulher percepção para o parto, mas que vão dar prevenção, que vão ajudar essa mulher numa descoberta do seu próprio corpo para uma vida, para o pós-parto, para lidar com as alterações que estão por vir, seja de parto normal, seja de cesariana. Não existe nada perfeito, não existe, gente. Nascer um bebê é desafiador. Existem mudanças no nosso corpo. Desde a gravidez, lidar com isso não é fácil. Então, a gente precisa se conhecer, precisa saber lidar com isso, para que a gente fique bem para cuidar do bebê também, para que isso vai repercutir na relação que a gente tem com o próprio bebê. Então, é um cuidado que ele começa lá na gravidez, até antes, que ele continua no parto, que vai para o pós-parto, que vai para toda uma vida. Obrigada, Lívia. Estou te vendo aí. Lívia Laurito participou de live aqui no Núcleo Bem Nascer, né? Há pouco tempo que eu assisti também. Foi. Né? Então, queria deixar essa mensagem, agradecer também, viu, demais a oportunidade, não só de estar aqui, mas a confiança que vocês sempre tiveram no meu trabalho. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Núcleo Bem Nascer, tá? É uma equipe que eu tenho livre comunicação, isso é maravilhoso, a gente poder comunicar com o profissional sem medo, né? Sem nenhuma hierarquia, né? A gente entende que todos os profissionais estão ali integrados em prol da saúde da mulher. E isso não tem preço. Isso repercute no cuidado a essa mulher. Então, eu tenho muita gratidão. Falo em nome de toda a equipe da clínica. Muito obrigada. Tá. Ô, Sabrina, só responde a Ludmila quando começar a fisioterapia na gravidez. O quanto antes. Eu falo que é antes da gravidez. Antes. Ah, queria aproveitar também. Posso te convidar para o curso de preparação para o parto? Pode. Quinta-feira, gente, eu começo o último do ano. É um curso de preparação para o parto, para casais e para gestantes. Vai ser quinta, terça e quinta. São 3 dias, online e ao vivo. E aí vocês encontram as informações no link da bio do meu Instagram, que é @SabrinaBaracho. E às vezes eu posso colocar também no Núcleo Bem Nascer. A gente geralmente coloca, não colocamos dessa vez, de repente coloca amanhã, alguma coisa nesse sentido. Mas qualquer podem ir lá no meu Instagram, que tem lá também. Maravilha. Só tenho a agradecer, Sabrina, mais uma vez. É sempre fantástico conversar com você. E a gente fica só sentido de não estar presencial, porque era muito legal nossas reuniões presenciais, né? Nossas aulas. Eu falo que é difícil não falar sobre posição de parto. Você conseguiu ilustrar belíssimamente, tá? Ah, que bom. Obrigada, viu? Obrigada, Luciana, que eu tô vendo que você falou do curso aí também. Obrigada, Lívia. Todas as pessoas que estão presentes, pelo carinho, pelos comentários.
Para fisioterapeutas é o de preparação para o parto, Priscila, de outubro. Esse não é para fisioterapeutas, tá bom? É só Então, pra... gente, obrigada. Obrigada a toda a equipe do Núcleo. Tá, muito obrigado e agradeço a todos que participaram da live e lembrar que a live vai estar disponível no IGTV do Núcleo, tá? E fazer o convite para a nossa live de quinta-feira, que vai ser no mesmo horário, às 18h30, com a Amanda, que é uma paciente que ganhou 2 nenéns com a gente e é paciente da Sabrina também. Gracinha demais, Amanda. Ah, legal. Tá? Perfeito. Muito obrigada, então. Beijo grande. Todos. Boa noite. Boa noite. Encerrar agora.